Acontece todas as semanas, até porque é semanal, senão seria diária ou mensal. Uma live que acontece todas as semanas, na terça-feira, às 10 horas da noite, às 22 horas. Hoje teve uma exceção, primeira vez que isso acontece, que a gente teve que atrasar para as 22h30, tá bom? Então, é uma live direta objetiva, é uma série, né, chamada O Comum Não É Normal. O comum não é normal por quê? Porque esse é um jargão, essa é um ditado, né, do nosso exército, da nossa filosofia de vida. Nós aqui, eu sou do exército NPAC. O Exército NPAC é um movimento, é um grupo de pessoas que não aceita o comum como normal. Nós não olhamos para a sociedade, para as coisas que acontecem no mundo e aceitamos as coisas simplesmente como elas são. Nós vamos para a guerra para poder mudar o mundo. Essa que é a real, beleza? Se você quer se juntar a nós, você vai ser muito bem-vindo. Se você não quiser se juntar a nós, tudo bem, uma hora ou outra tu vai ver que ser um dos nossos vale muito mais a pena. Essa é a nossa missão. A nossa missão é espalhar a filosofia de NPAC através do exemplo, tá? Então a gente não fica insistindo para pessoas adotarem a nossa filosofia. A gente simplesmente mostra através de resultados, através de atitudes, que viver a filosofia de vida NPAC é melhor do que ser uma ovelha no meio da sociedade. No mundo nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos os acontecedores, que são as pessoas que vivem a filosofia de vida NPAC, e nós temos as ovelhas, que são o resto, que anda com o rebanho, fofoca, reclama e é corrupta. Por que corrupta? Por que eu falei essa palavra? Porque hoje o tema da nossa aula, nossa live, é sobre corrupção. Mas antes disso, eu quero que você escreva um belo AUF no comentário e você compartilhe essa live com pelo menos 2, 3 amigos que talvez queiram, né, conhecer e fazer parte do exército NPAC junto com a gente. Por que eu falo para você compartilhar agora? Porque daqui a 10 minutos já vai estar no final da live. Nossa live é muito rápida, direta, objetiva. Então sempre acontece no final a pessoa dizer, putz, devia ter compartilhado com aquela pessoa. Putz, devia ter chamado fulano. Só que acabou. E simplesmente acaba mesmo, tá? Não tem nem conversa. Nem conversa. Daqui a 10 minutos já é tarde demais e a live não fica gravada em lugar nenhum, a não ser para quem tem acesso ao manual do acontecedor. Se tu não sabe o que é o manual do acontecedor, é um mini curso que eu tenho, custa R$29, onde você pode ter acesso a todas as lives gravadas e a conteúdos exclusivos, tá bom? Depois você pode falar com a equipe caso você tenha interesse. 3 amigos teus já entraram, tamo junto, parabéns. Vamos lá. Série O Comum Não É Normal, toda terça, 22 horas. Hoje qual que é o tema? Corrupção. Corrupção. Por que o tema é corrupção? Porque a corrupção é um dos nossos inimigos. Nós, como exército, como movimento NPAC, nós estamos em guerra. Nós somos um exército que tem inimigos. E os nossos inimigos não são nunca pessoas. Os nossos inimigos são movimentos, são, digamos assim, são coisas que atrasam a felicidade do ser humano. Essa que é a real. Tudo aquilo que atrasa a felicidade do ser humano é um inimigo nosso. Então, por exemplo, a gente já falou sobre fofoca, a gente já falou sobre falsidade, a gente falou mais sobre o quê? Não me lembro mais os outros temas das outras lives, nós já fizemos umas quantas. E sempre a gente traz, né, um inimigo, a gente traz algo que vai acrescentar, tá? E hoje eu escolhi o tema corrupção, tá? E por que eu escolhi esse tema? Porque eu percebo que as pessoas são muito corruptas, as ovelhas são muito corruptas, e nós, acontecedores, constantemente temos a tentação de sermos corruptos também. Por quê? Porque a corrupção é algo tão comum que se torna o quê? Normal. Ó, já falamos sobre negatividade, sobre traição. Obrigado, Diana. Obrigado, Jennifer. Excelente. Tá? Então hoje o tema é corrupção. Eu quero que você coloque no chat aqui, por gentileza, interaja comigo. Lembrando que a live é muito rápida, então fica até o final. Interaja aqui comigo e diz o seguinte: o que corrupção significa para você? O que significa ser uma pessoa corrupta? O que para você representa a corrupção? O que é ser uma pessoa corrupta? Porque a corrupção, assim como absolutamente tudo na vida, ela é algo que é muito amplo, tá? Você pode ir muito longe quando você fala de corrupção. Só que você também pode ir para muito perto, ok? Tu pode ir lá como corrupção, um político que rouba milhões, desviando dinheiro de uma obra. Só que tu também pode olhar como corrupção, talvez, aquela pessoa que não falou a verdade para o seu cliente. Pega a visão? Desonestidade, fazer o errado por opção. Corrupção é falta de caráter. Traição de ideal. Uau, profundo, Val. Você ferir os valores para adquirir algo, sem caráter, que rouba tudo, querer levar vantagem de alguma coisa, ambição pelo dinheiro e falta de caráter. Ambição é uma coisa boa, cuidado, a ganância que é ruim. Corrupção para mim é falta de caráter, sem pudor, trair princípios. Uau. Eu ia falar um negócio que eu não vou falar, não vou mostrar para vocês ainda. Show de bola. Vamos chegar aqui numa conclusão juntos, então? Vamos conversar? Sem caráter, eu diria que é uma característica de uma pessoa corrupta, tá? Então, uma pessoa que é corrupta, ela tem como característica ser uma pessoa sem caráter, beleza? É isso que eu vejo, assim.
ingratidão. Uma pessoa corrupta também, ela é ingrata, porque senão ela não faria o que faz, né? Vamos lá, a corrupção, ela nada mais é do que você pegar alguma coisa que é de alguém, escondido, por exemplo. É você sabe, por exemplo, que é um exemplo prático de criança, assim, a criança ela é corrupta desde pequenininha, por exemplo. Quando ela vai pegar tá a mesa pronta, né? Estão todos os docinhos lá do aniversário, certo? Não foi ela que fez e não é pra ela comer aquele docinho, certo? Porque aquele docinho é do amigo. E ele vai lá e ele pega o docinho escondido e o amigo não descobre. Aí o amigo come menos docinhos do que ele. Vocês já fizeram isso, né? Certeza. Certeza que vocês já fizeram isso, pelo menos uma vez na vida. Você tirou o docinho do teu amigo, porque aquele docinho era pro teu amigo. Você já comeu os teus, entendeu? Só que você foi lá escondido e você pegou o docinho do teu amigo achando que ninguém ia descobrir. Isso é ser uma pessoa corrupta, por exemplo. Ok? Vamos levar isso pra... Ó, aqui, ó, vai vir pra Limeira, tamo lá, tamo junto. Vamos dar outro exemplo prático aqui, então, da vida real. Você tá no teu trabalho, certo? Você tá no teu trabalho e aí no teu trabalho tem uma escala, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui. Meu não, do que as pessoas faziam onde eu trabalhava. Uma época da minha vida eu trabalhava numa sorveteria, né? E na sorveteria nós tínhamos uma escala, certo? De quem ia trabalhar em tais horários. E toda semana, uma pessoa tinha prioridade em escolher a sua própria melhor escala, para trabalhar nos melhores horários, certo? E tinha gente que pegava o lugar da pessoa. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: é minha vez de escolher o melhor horário para minha semana. Só que tinha gente que escondido ia lá e preenchia os seus horários como melhores e deixava eu sem a possibilidade de escolher os melhores horários para mim. Ou seja, eu tinha a possibilidade de escolher os melhores horários para poder trabalhar. Só que alguém foi lá escondido e escolheu os melhores horários para si, sendo que era a minha vez de escolher. Isso é ser uma pessoa corrupta. Por exemplo, no trabalho, tá? No ambiente familiar, o que é ser uma pessoa corrupta, por exemplo? É você talvez comer mais do que teu parceiro, do que a tua parceira. Sabe? Quando você olha mais para a tua prioridade do que para a prioridade da pessoa, sabendo que aquilo ali é da pessoa. Será que você já não fez isso alguma vez? Você pegou alguma coisa do teu parceiro, do teu filho, de algum... Cara, isso acontece até dentro do âmbito familiar, tá? Você pegar algo que pertence ao outro, sem o outro saber e não querer que ele descubra. A traição, será que é um ato de corrupção? É você estar conversando com uma pessoa, certo? Sendo que tu não quer esconder da tua mulher ou do teu marido que tu está conversando com aquela pessoa. Porque tu sabe que aquilo ali não está dentro do acordo de vocês. A corrupção é você fugir do acordo. Podemos também resumir como isso. Tu concorda comigo? Você tem um acordo, certo? Nós vamos ganhar e desses R$1.000 que a gente ganhou, 50% é meu, 50% é teu, certo? Só que eu tenho a chance de pegar 60% sem você perceber. Então eu vou lá e pego, corrupto. Nós temos um acordo, né? Nós casamos, nós temos um acordo. Nós namoramos, temos um acordo, né? A gente vai honrar um ao outro, a gente vai se amar e a gente não vai conversar, ter conversinha paralela, conversinha escondida. Por mais que a gente tenha vontade, por mais que talvez, nós não vamos, nós sempre vamos ser muito sinceros e a gente vai honrar um ao outro, sendo honestos e tal. Aí uma mulher começa, sei lá, a conversar comigo e eu começo a ter um desejo por essa mulher e eu não aviso a minha esposa que isso está acontecendo. E eu fico de papinho na lateral. Corrupção. Corrupção é você fugir dos acordos, ok? Mas por que isso é, digamos assim, triste, preocupante, por aí vai? Porque a corrupção ela é responsável por destruir um dos pilares da filosofia de vida NPAC. A filosofia de vida NPAC ela é toda baseada, tá? Ela é toda baseada em 4 pilares: fé, saúde, dinheiro e relacionamentos. A corrupção ela destrói os relacionamentos, tá? Corrupção não destrói saúde, beleza? Corrupção não destrói, sei lá, a tua fé, também destrói, mas não diretamente, tá? A corrupção, ela destrói os relacionamentos. Pergunta pra mim por quê? Escreve no comentário, por que, Léo? Por que a corrupção destrói os relacionamentos? Porque a corrupção, ela só acontece com a outra pessoa quando tu fala de corrupção comum. A corrupção, para ela acontecer, você tem que estar prejudicando alguém. Só que quando tu prejudica alguém, tu prejudica você mesmo. Então, na verdade, o corrupto... Você não está sendo corrupto prejudicando os outros, está sendo corrupto prejudicando você mesmo. Porque no final das contas é você que vai se fuder. Só que para você poder exercer a corrupção, você precisa de uma outra parte.
Porque a corrupção consiste em não cumprir um acordo. E não existe um acordo, digamos assim, entre uma pessoa só. Tu pode fazer um acordo com você, eu vou pra academia, e aí você não vai. Cria uma desculpa, beleza, isso já é preguiça, tal. Você está sendo corrupto com você mesmo? Está. Mas nós estamos falando da corrupção de uma forma geral, de um contexto mais amplo, ok? Para você ser uma pessoa corrupta, você precisa estar numa relação. Numa relação de que nós vamos dividir dinheiro, numa relação que nós vamos dividir um amor, numa relação que nós vamos dividir comida, numa relação que nós vamos dividir alguma coisa. Tem que ter um acordo entre eu e a Simone, tem que ter um acordo entre eu e o Ricardo. Só que eu quebro esse acordo. Eu me tiro uma vantagem do Ricardo, eu tiro uma vantagem da Simone para me beneficiar. E o que acontece quando isso né, se torna cotidiano? Acontece, ou não cotidiano, mas quando isso acontece, né, de fato, acontece que a gente destrói o nosso relacionamento. E quando você destrói o teu relacionamento, o que acontece? Você prejudica os teus pilares. E aí você se afasta da filosofia de vida NPAC. Você se desconecta do que é a felicidade, riqueza e prosperidade. Tem lógica que eu estou falando para vocês? Se tem lógica que eu estou falando, digita assim, ó, AUF. Coloca no comentário assim, AUF, AUFF, é o significado que você está entendendo, que você está acompanhando, que você está aqui junto comigo. Se você é novo aqui, tu não sabe o que significa UF, é o nosso amém dentro do exército NPAC. A UF significa agora unidos, firmes e fortes, ok? É um jargão que a gente usa muito dentro do nosso exército, beleza? Nós, como exército NPAC, o que a gente faz com a corrupção? A gente destrói ela, a gente come ela viva, ok? O que a gente faz com os corruptos? A gente vai pra cima, a gente não aceita a corrupção como algo comum. Eu vou te dar um exemplo prático aqui no meu dia a dia, então, para te ter uma praticidade. Para tu levar para tua vida assim, a partir de hoje. Todas as vezes que alguém tentar te usar, tá? Ela está sendo uma corrupta, porque ela está querendo tirar de você para se beneficiar. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu era atleta também, né? Eu falei de um exemplo da sorveteria, agora eu vou dar um exemplo de quando eu era atleta. E quando eu era atleta, eu tinha o grande sonho de me tornar atleta profissional e blá blá blá. E tinham times que não me pagavam. Não queriam me pagar, por quê? Porque eu tinha um grande sonho, certo? E todo mundo do time recebia dinheiro, e eu não recebia. Por quê? Porque eu tinha um grande sonho, e eles sabiam que por mais que eu estava em dificuldade, estava com problemas físicos e tal, só que eu deveria receber. Eu até recebia, por exemplo, os recibos. Os caras me davam um recibo, certo? Onde eu deveria ter, naquele recibo, deveria receber 3 mil reais. Então o cara me dava um recibo de 3 mil reais. Só que ele me dava em mãos 300 reais. E os outros 2.700 ficavam pro clube, ficavam pro time, ficavam pro treinador. Isso é corrupção, entendeu? Se você for uma pessoa muito, digamos assim, ovelha, uma pessoa muito passiva, tu vai perceber que a corrupção existe em todas as áreas da vida o tempo todo. E se nós não fizermos uma coisa, isso vai ser cada vez mais normal e nós vamos se fuder muito. Porque daqui a pouco tu vai perceber que tu vai estar dentro de um mar de corrupção. E sabe qual que é o pior disso? Não é que você vai se ferrar. É que para se adaptar ao meio que você vive, você vai se tornar um corrupto também. A maioria das pessoas que são corruptas, não são corruptas porque, decidiram. É porque, mano, elas viveram num mundo tão sujo e tão corrupto que se não é corrupto, acaba se ferrando. Acaba não conseguindo sobreviver. É o que dizem dos políticos, né? Quando você entra na política, a chance de você se tornar corrupto é muito grande, porque tu tá no meio da lama, entendeu? Tu tá no meio da corrupção pura. Se você não for, você vai se ferrar. Então, o cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos, com a nossa vida, com nós mesmos, é que nós vamos acabar nos corrompendo se a gente não lutar contra a corrupção. E se a gente se corromper, nós vamos ser infelizes. Porque a corrupção estraga o pilar do quê? Do relacionamento. E sem bons relacionamentos, nós nunca vamos conseguir atingir o sucesso, a riqueza e a felicidade. Dentro da nossa filosofia, obviamente. Tu consegue entender a profundidade disso? A corrupção não é uma brincadeira. E a pessoa que se deixa corromper, cara... É assim, ó, tem duas opções. Uma pessoa se deixou corromper, tu percebe que ela tá se desviando do caminho. Só tem uma coisa a fazer. Uma coisa. É mostrar pra ela, através do exemplo, que é melhor não ser corrupto. Entende? É o único jeito que existe. Porque a pessoa que... E esse é muito louco, mano. Tu vê em qualquer lugar. Tipo, se tu for, por exemplo, numa festa. Vamos olhar que tu vai numa festa, num baile. Tu tá numa balada, numa boate. Sei lá, num bailão. Tu vai ver que tem os melhores lugares, certo? Tem os melhores lugares da festa, ali pertinho do palco e tal. E tu vai perceber que tem um monte de gente que quer pegar o lugar do outro. A pessoa tá ali, certo? Só que a pessoa fica empurrando pra poder tirar a pessoa do lugar que ela tá e ficar no lugar dela. Isso já é corrupção. Entende? A pessoa que fura fila, por exemplo, é corrupção. Tudo isso é corrupção. E a preocupação nossa
é o quê? É mostrar para as pessoas que não sendo esse tipo de pessoa, a gente é muito mais feliz, a gente é muito mais leve. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu mesmo. E esse amigo meu, ele tinha essa mania, tá? De furar fila, a mania de tirar vantagem, a mania de ir pelo acostamento, sabe? A mania de tipo, velho, foda-se, a fila tá aqui, mano, vou cortar aqui, o cara que espere. Corrupto, porque tá tirando o lugar do outro. E esse cara, um amigo meu até hoje, ele aprendeu a deixar de ser corrupto comigo. Sabe por quê? Porque ele ficava sem graça. Entendeu? Quando ele começava a fazer esse tipo de atitudes ao meu lado, eu olhava e dizia, mano, não tem lógica isso, tipo, não tem lógica. E quando eu tava dirigindo, quando eu tava numa festa, quando eu tava num lugar que ele via que eu não agia da mesma forma que ele ficava sem graça. Nunca vou esquecer de uma festa que a gente foi na Green Valley. Green Valley é um festival gigantesco que tem. E uma festa gigante que tem, né, lá em Santa Catarina. E eu me lembro que ele chegou e furou fila. E eu não furei a fila. Eu fiquei lá atrás na fila e foda-se. Aí ele entrou na festa e ficou sozinho dentro da festa. Ele teve que ficar na porta da festa me esperando. Ele entrou, sei lá, 1 hora antes, mas ele ficou 1 hora lá dentro sozinho me esperando. E quando eu cheguei lá dentro, eu falei, brother, tu só me esperou, mano. E eu tô aqui agora com a consciência limpa, porque eu não passei ninguém pra trás. Entende? Isso é o que se faz com quem se corrompe. Isso é o que se faz com a corrupção. Nós, Exército NPC, através do nosso exemplo, mostramos que ser uma pessoa corrupta não vale a pena. E não é corrupta de pegar dinheiro dos outros. Não é corrupta de pegar dinheiro dos outros, não é corrupta de enganar somente, é corrupto em todos os aspectos, em várias áreas. Isso você tem que entender. Nas pequenas coisas da vida, você já prova a tua corrupção, ou você já prova o quão vale a pena ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa verdadeira. Estão pegando ou não? A UF ou não? Eu odeio quem fura fila, nem me fala, velho. Nem me fala, mano. E é cada vez mais comum. Cada vez mais comum. E se tu for falar com uma pessoa que fura fila, ela vai dizer, pô, mas é que eu tô atrasado, tá? E as outras pessoas não estão atrasadas? Só você fica atrasado. Dia 6 pode chegar, pois já reservei minha vaga em Santo André. Tamo junto, vamos pra cima. Bora, área, que destrava foi hoje, hein? Tamo junto. A UF. Beleza, vamos fazer um resumão aqui então, para você ter uma base e depois nós ir pro nosso sorteio, porque toda terça tem sorteio do caderno NPAC. Um caderno exclusivo que não tem para vender, vocês podem ganhar ele participando da live e participando do sorteio no final. A corrupção nada mais é do que você não honrar um combinado. A corrupção nada mais é do que você passar o outro para trás para se beneficiar. Você pegar algo de alguém e sem a pessoa perceber, achar que ninguém tá vendo. Okay? A corrupção se manifesta de várias formas, em vários lugares, o tempo todo, desde casa, desde uma criança. Todo mundo pode ser corrupto, basta fazer aquilo que não deve ser feito, aquilo que não está combinado, aquilo que não está no acordo, ok? Às vezes acidentes acontecem por causa da corrupção, exatamente, ela só destrói. Qual que é a consequência da corrupção? A corrupção, ela normalmente envolve duas partes, tá? Você é corrupto com você mesmo? Sim, só que ela sempre envolve também duas partes, porque é um acordo com o outro. Então, quando você é uma pessoa corrupta, você está destruindo um relacionamento, você está destruindo um laço entre duas pessoas, entre você e outra pessoa. Quando você destrói o pilar do relacionamento, você acaba prejudicando o teu sucesso, riqueza e felicidade, porque o sucesso, riqueza e felicidade, dentro da filosofia de vida NPAC, ele é equilibrado através do quê? 4 pilares: fé, saúde, dinheiro e relacionamento. Destruiu os relacionamentos, destruiu o teu sucesso. Como que a gente faz para vencer a corrupção e fazer as pessoas serem menos corruptas e bater de frente? Como que a gente vai para a guerra contra a corrupção? Através do nosso exemplo. Diariamente a gente prova para as pessoas que ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa verdadeira, vale a pena. É legal, é bom. Você é uma pessoa mais leve, você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa que prospera, que avança na vida. E isso faz com que as pessoas que são corrompidas, que se corrompem ou que são corruptas, faz com que essas pessoas olhem para nós com outros olhos e digam, porra, como que esse cara faz tudo tão certo e ele é tão feliz? Aí, essa pessoa vai dizer, pô, eu quero ser igual a ele. É o único jeito que existe. Entenda uma coisa, a única maneira que existe de nós mudarmos o mundo, melhorarmos o mundo, é através da nossa transformação. É através da nossa mudança que a gente vai conseguir mudar o mundo. É através da nossa evolução que a gente vai conseguir evoluir o mundo. O foco, o principal princípio do Exército NPAC não é melhorar os outros ou ajudar os outros. É ajudar nós mesmos. É você ser uma pessoa honesta, você ser uma pessoa sincera, você ser uma pessoa que anda pelos princípios do Exército NPAC. Feito isso, por consequência, tudo à tua volta começa a melhorar. Só que às vezes você está muito preocupado olhando para o outro. Você quer melhorar a pobreza do mundo, só que tu é pobre, porra. Entendeu? Tu quer melhorar a honestidade do mundo, só que às vezes até tu é desonesto.
Tu quer ajudar o meio ambiente, só que tu, porra, gasta ar-condicionado pra caralho. Sabia que ficar com o ar-condicionado ligado quando não precisa polui o meio ambiente também, porque gasta de energia elétrica? Então começa a economizar no ar-condicionado, tu entende? Você precisa melhorar a tua vida, tu tem que se tornar uma versão que é uma versão tão foda de você mesmo, a ponto de, porra, as pessoas à tua volta quererem ser você. As pessoas à tua volta se inspirarem em você, não quererem ser você, se inspirarem em você. É aí que nós vamos conseguir mudar o mundo. É aí que nós vamos conseguir, assim, drasticamente evoluir pra caralho o nosso ambiente. Léo, às vezes você tem que sair de um relacionamento para poder obter sucesso. Isso está acontecendo cada vez mais, porque tem relacionamentos que nos param. Então, muitas vezes, tem que ir para cima do sucesso sozinha. Não é sozinha, é fazendo parte do grupo certo. Tu entende? É por isso que existe, por exemplo, o Exército NPC. Ninguém que faz parte do Exército NPC está sozinho. Não tem como ficar sozinho. Porque nós somos um grupo de pessoas que tem os mesmos valores, os mesmos princípios, que estuda a mesma filosofia, que vive as mesmas condutas. Então você não está sozinha, na verdade. Talvez tu ainda não entrou pro nosso exército oficialmente. Léo, gosto do seu conteúdo, mas às vezes você fala alguns palavrões e isso acaba passando uma mensagem que não combina com a sua pessoa. Bah! Caralho, combina demais. Eu sou assim. Essa é a minha maneira de falar, entendeu? Talvez é isso que incomoda muita gente. As pessoas se incomodam quando alguém é muito original. Eu sou muito original, eu sou eu mesmo. Se tu me conhecer na minha vida pessoal, tu vai ver que eu sou o mesmo cara aqui. Se tu me conhecesse há anos atrás, tu vai ver que eu só evoluí, mudei, mas eu continuo a mesma essência, cara. E eu não vou parar de falar palavrão, tá bom? Não vou parar, porque quando eu sinto que eu tenho que falar um palavrão, eu falo um palavrão. Quando eu sinto que eu não tenho que falar, tipo, até aqui agora, eu acho que eu não falei nenhum palavrão. Só o caralho ali, só pra te provocar. Tá bom? E assim, se você me julga, ou você vai deixar de me acompanhar, ou você, sei lá, fica chateado e não quer mais me, sei lá, valorizar no meu conteúdo por causa de palavrões, é porque você é uma ovelha e realmente não faz sentido você fazer parte do nosso exército, entendeu? Porque o nosso exército, ele entende que um dos princípios é o respeito. E eu tenho que te respeitar, por exemplo, por não ter uma foto, sacou? Tipo, eu poderia te julgar pra caramba também. Pô, eu acho ridículo você não ter uma foto, porque tu não quer se expor, tu não quer dizer quem você é, por quê? Tá se escondendo, porra? Não, tá tudo certo. Você não tem uma foto, eu tô aqui te respeitando. Só que pode ser que eu fale um português errado às vezes, e você tem que me respeitar por falar errado. Pode ser que eu fale palavrões, então você tem que me respeitar por falar palavrões. Nós temos que respeitar a escolha do outro. Assim como uma pessoa escolhe ser uma ovelha, a gente tem que respeitar a escolha dela. Só que através do nosso exemplo a gente mostra que ser um vencedor é melhor. Pegaram ou não? Alf, é nóis. Você respeitou mesmo falando um e outro palavrão. Tamo junto, família. Chegou o momento do nosso sorteio. Como é que funciona? Tira um print. Tira um print aqui da nossa live. Vai. Aqui, ó. Oh, caralho. Vai. Aê. Tirou o print, posta nos teus stories e posta nos teus stories a tua reflexão, o teu aprendizado, tá? O melhor stories eu vou escolher, dessa vez eu vou escolher o melhor stories, não vou dar pra vocês escolherem, tá? Eu vou escolher o melhor stories e eu vou enviar um caderno NPC personalizado pra tua casa. Que postar o stories, me mencionar, cara, posta o print, menciona, né, o Marcondes Oficial e coloca lá o teu resumo, coloca cores,